Imaginar, para mim, é construir imagens. Construir imagens é também falar desse cinema enquanto potência de existências coletivas. E essa sede de representar e criar imaginação me fez propor caminhos. E um desses caminhos foi num dos lugares que, para mim, hoje é um dos berços do racismo, hoje, infelizmente, que é a universidade. A gente tem uma universidade que fala muito sobre racismo, mas que pouco discute internamente. E lá eu construí um caminho de transgressão para que outras pessoas pudessem entrar com outros saberes e por outros caminhos. Foi na Universidade de História que eu concluí esse ano, inclusive, que eu consegui pensar sobre racismo e pensar muito consciente de que formas eu conseguiria subverter o sistema. E foi lá que eu criei um programa, um projeto chamado Chibé Produções, que começou com uma mostra de cinema e que hoje é um espaço coletivo de existências humanas, de prosperidade, de lugares de altivos para pessoas como eu. Pessoas pretas, LGBTs, pobres, das periferias, e hoje cada vez mais entendendo as comunidades tradicionais e nossos povos originários como pertencente a esse espaço, de um espaço tanto de narrativas, de teoria, como também de vivências, da prática, do cotidiano. E por isso o chibé, e por isso vem da farinha, por isso vem da água, que é o que nos mantém vivo enquanto alimento desse corpo que existe aqui. Então essa interseccionalidade de tema que eu aprendi na universidade, mas entendi que eu já fazia isso na prática há muito tempo, foi o que me fez construir o que é hoje um dos meus principais projetos de vida, que é o Chibé Produções. E foi da Chibé Produções que nasceu o Chibé Literário, esse espaço que a gente está aqui hoje, porque eu entendi que só com a produção cultural audiovisual eu não conseguiria chegar nos meus. E quando eu falo nos meus, são os meus vizinhos, os meus tios, os meus pais, os meus irmãos, quem está comigo diretamente na minha comunidade. Eu moro aqui em Coraci, que é onde a gente está hoje, é onde o Chibé Produções Chibé Literário habita. E é aqui em Coraci que eu finco meus solos, eu finco a minha ancestralidade, e eu recorro sempre que preciso e celebro sempre que posso. É aqui que eu consigo construir outras vidas para além das minhas, porque eu entendo que foi aqui que a minha imaginação transgrediu. E a partir daqui eu consigo, inclusive, me conectar com outros territórios. A partir da leitura, do cinema, da cultura, mas também dessa conexão com pessoas, que eu acho que no fundo de tudo isso são pessoas por pessoas. Pessoas diferentes, que não são nada iguais, de culturas diferentes, mas que se encontram a partir de um atravessamento. E esse atravessamento normalmente é esse ponto da humanização, esse ponto da imaginação, que para mim é tão efervescente, né? Que gera vidas também. E desses atravessamentos da cultura, de diversas linguagens artísticas, que só aqui eu falei do cinema, eu falei da cultura, eu falei da literatura, dos livros, né? E é desse encontro que eu entendo a potência da transgressão de imaginários, de imaginação, como eu falei, e é onde eu me vejo dentro do cinema também, né? Faz muito pouco tempo que eu entendi que dentro dessas linguagens artísticas o cinema dança em todas elas, ele bebe de todas elas. E eu me entendo como esse corpo que também dança junto com o cinema nessas variadas linguagens artísticas. E aí eu entendi também que a partir desse momento em que eu falava sobre o meu território, entendi esses encontros de linguagens, eu também estava falando de mim. Então eu sou a Thay Silva, eu tenho 23 anos, eu adoro dizer que eu sou aqui de Coraci, porque, como eu falei, é o lugar onde eu me construo, onde minhas raízes fincam. Eu sou esse corpo das encruzilhadas, eu sou esse corpo dos encontros, esse corpo das esquinas, dos atravessamentos, porque eu entendo que tudo isso que eu falei me carrega como esse corpo que se apresenta hoje. Então eu não chego só como uma pessoa, mas com vários atravessamentos que me fazem chegar aqui, inclusive, né? E é desse corpo, dessa minha representação, que eu também faço esse espaço de eco. E eu entendo que eu só fui conseguir me conceber como esse corpo
quando me contaram, quando eu pude ter acesso, quando eu pude ter liberdade, quando eu pude ter esses espaços de troca, de encontros, de narrativas, que eu me construí também. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu poderia também criar outros espaços para as outras pessoas também chegarem nesse momento de autorrepresentação. Porque para uma jovem preta se autorrepresentar é ela se autoafirmar como viva nessa sociedade que tanto me nega a vida. Então eu entendo que hoje, quando eu falo por mim, eu não falo só por mim. Eu falo também por todos esses atravessamentos que encontram o meu corpo e que inspiram outras vidas a serem vivas, né? Permanecerem de pé. Falando de vida, é inegável esquecer dos meus quilombos, que são os espaços que eu me aquilombo, eu estou com os meus, eu renasço e vivo essa coletividade intensamente. E falar dessa vida é falar também de 2 projetos que me atravessam muito e que me construíram com humanidade dentro desse processo de construção deles. O primeiro é o Telas em Movimento, que é hoje o Festival de Cinema das Periferias e Comunidades Tradicionais da Amazônia, que é onde a gente entende que só democratizando o cinema a gente vai conseguir transgredir vidas, vai conseguir criar imaginários nas periferias. E quando a gente fala de cinema, a gente fala não só desse cinema como fazer, mas também do lazer, da diversão que é assistir um filme, de como isso é importante dentro das comunidades. E a gente pauta tanto o cinema dentro dos grandes telões, dos mais grandes espaços de exibição, mas também na rua, naquela TVzinha de casa, nos espaços onde a gente consegue, porque é onde a gente se sente confortável também de assistir esse filme. Então a gente pauta muito isso e entende que a periferia e essas comunidades tradicionais precisam falar por si. E elas conseguem falar por si se a gente conseguir chegar e alcançar elas com humanidade, com horizontalidade, que é um pouco do que a gente pauta hoje. Então, trabalhar com telas é também trabalhar com a Negritar, que foi o caminho que me levou para conhecer a Negritar Filmes e Produções, que é hoje uma produtora audiovisual e cultural de impacto, né, social, nas periferias também, mas também em comunidades tradicionais da Amazônia. Ela é completamente composta por pessoas pretas e, em sua maioria, mulheres. Então, eu entendi na Negritar que o cinema é o meu maior quilombo, é onde eu posso, de fato, encontrar com os meus e celebrar nossas existências com muita, mas muita arte e muita sensibilidade. E estar hoje construindo a Negritar é também estar me construindo enquanto um corpo humano. E entender isso como uma jovem preta da Amazônia que se constrói coletivamente. É o meu maior ato de vida hoje, é o minha maior transgressão, como eu falo, né? Então, esses 2 espaços são os espaços em que eu me vejo representada e que a gente coletivamente consegue fazer com que outras pessoas também sejam representadas a partir desse lugar. E por isso ele chega a comunidades, ele chega onde o carro não chega, ele chega onde o avião não chega, mas que quem chega lá é um barco, é andando, é protegendo o solo, é mantendo os rios saudáveis e vivos. Então, como que a gente consegue, de fato, propagar o nosso trabalho com vida, né, com futuro, porque eu acho que essa é a nossa maior herança enquanto Negritar e Telas em Movimento, e também trago Chibé Produções, também trago Chibé Literário para essa grande caldo aí de farinha e água, para que a gente entenda que somente coletivamente, somente juntos a gente vai conseguir mudar esse estado de coisas e, como diz Davi Copenaua, evitar a queda do céu. A gente só vai conseguir segurar esse céu juntos e que ele não seja um peso para ninguém quando a gente estiver genuinamente conectados às nossas comunidades, né? E eu, enquanto esse corpo amazônico, esse corpo negro amazônico, que traz outros atravessamentos, eu não poderia virar de costa para quem carrega esse céu nas costas, que são os nossos ancestrais, são as nossas comunidades. E eu entendi que com o cinema, com a literatura, eu conseguia chegar nesses espaços e que esses espaços também chegariam a mim e que me construíam como eu sou hoje. Então, eu acho que dentro dessa grande trajetória, que na verdade é muito curta, porque eu só tenho 23 anos, é onde eu consigo me potencializar e me ver potente.
Me ver potente é me ver no futuro também. É o que me faz querer continuar e querer alcançar outras pessoas genuinamente, assim, sabe? E é o que me faz acordar todos os dias e pensar em um novo projeto, e pensar em uma nova forma, porque as nossas comunidades são complexas, as nossas comunidades não aceitam não, elas são diferentes e elas precisam de metodologias diferentes e que nenhuma universidade consegue abarcar ainda, infelizmente, mas que a gente consegue com muito estudo, com muita contato, com muita conversa, com muito diálogo, com muita oralidade, porque isso também é uma marca ancestral nossa. Então, é o que me faz também chegar nesses espaços aqui e conseguir reverberar um pouco do nosso trabalho coletivo a partir do meu corpo que se apresenta, porque eu acredito que o meu corpo comunica, mas também da minha fala. E por isso esse acesso à fala, esse acesso à representação. Eu só consigo chegar aqui e falar porque eu vi que muitas antes de mim estiveram em espaços de fala, me criaram esse imaginário. Então, da imaginação eu fiz realidade. E é um pouco do que eu levo para as outras pessoas também, de que a imaginação pode se tornar real. Ela é possível.